A paz do Senhor Jesus, povo de Deus que compõe a nossa família de luz. Estamos chegando a mais um final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 30, e nós vamos, portanto, para mais um devocional. A nossa temática de hoje é a restauração, uma obra de Deus e uma necessidade da igreja. O nosso texto base é o Salmo de número 26, especificamente o versículo de número 4, onde o salmista diz exatamente assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Interessante. O Salmo 126 é um salmo pós-cativeiro. O salmista que escreveu este salmo está, de fato, com o olhar voltado para o passado, mas com o coração tomado de profunda gratidão ao lembrar a libertação realizada por Deus quando os tirou do cativeiro. E isso você vai notar principalmente no versículo de número 1 ao 3. Na sequência, você vai perceber que o autor do salmo olha para o presente e, desta feita, com um coração sensível, reconhecendo a necessidade de restauração. Isso está principalmente no versículo de número 4. E logo depois, a partir do versículo de número 5, você vai notar que ele olha para o futuro com esperança, convicto de que toda semeadura, ainda que com lágrimas, desembocará em colheita feliz e abundante. É o que a gente vai notar justamente nos versos 5 e 6. Interessante. Quando olhamos o texto sagrado, notavelmente percebemos que esse texto se destaca apenas na perspectiva presente, onde o clamor por restauração é um apelo veemente de alguém que olha para o melhor do passado com medida mínima do que fará no presente e no futuro. Por isso, vou tomar justamente o versículo 4, que foi o nosso texto base e se constitui a ênfase desse salmo, para extrair dele 5 lições que podem ser aplicadas com muito apreço em nossa vida. Bem, diante disto vem a pergunta: quais são as lições que nós encontramos neste salmo? Em primeiro lugar, as vitórias do passado não são garantias de sucesso no presente. Vou repetir. Nós percebemos nesse texto, sobretudo o versículo de número 4, a partir do seu contexto, que as vitórias do passado não são garantias de sucesso no presente. E por que estou fazendo esta afirmação? Ao olhar para o passado, o salmista, neste salmo, viu o livramento de Deus. Isso foi algo maior que o povo podia imaginar. Isso trouxe, de fato, alegria a eles e impacto entre as nações. Essa libertação do cativeiro produziu neles um profundo reconhecimento e uma efusiva alegria. Porém, agora, no presente, estão áridos como um deserto, pois retornaram para a terra prometida, mas não estavam desfrutando ainda de uma vida maiúscula. Estavam em Jerusalém, mas não estavam contemplando a face do rei. As ataduras da servidão foram quebradas, mas ainda não estavam desfrutando de vida abundante. Isso nos mostra, com provas irrefutáveis, que as vitórias do passado não são garantias de êxito no presente. Por isso, todo o dia é dia de andarmos com Deus. Meus irmãos, quão profunda é essa lição, porque neste primeiro princípio encontrado aqui, justamente no verso 4, aprendemos que as vitórias do passado não são garantias de sucesso no presente. E muitas das vezes não compreendemos o porquê que, diante de muitas situações da vida, nós enfrentamos tantas dificuldades e quando olhamos para o passado e lembramos do que Deus já nos fez, parece perdermos a perspectiva e a visão de que Deus pode fazer novamente no presente. Isso acontece porque nós muitas das vezes deixamos de andar com Deus e de viver uma vida em conformidade com a sua vontade. Portanto, não caiamos nesse erro. Mas eu vou destacar a segunda lição, ou uma segunda verdade. É que, segundo o texto que nós lemos, o Salmo 26, versículo 4, a sequidão do presente não deve ser o motivo de desânimo, mas de clamor a Deus.
Note você que o salmista orou dizendo assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Interessante. O salmista nos ensina que na vida nós enfrentamos a carranca da crise não com murmuração, mas com clamor a Deus. Se Deus se apiedar de nós, nosso deserto pode florescer. Se Ele se agradar de nós, nossos vales áridos se encherão de trigo e nossos desertos secos transbordarão de vinho. Portanto, a crise deixa de ser nossa sentença de morte para ser o território da nossa busca pela face do eterno Deus, que cuida e que também muda a nossa situação. Você está diante de uma situação difícil? Não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, é hora de clamar a Deus. Como diz as Escrituras, clamam a mim e responder-te-ei. Portanto, clamemos ao Senhor. Mas em terceiro lugar, ainda com base no mesmo versículo 4 do Salmo 26, nós percebemos uma terceira lição. É um terceiro princípio. A restauração não é obra humana, mas divina. O salmista pediu: restaura, Senhor, a nossa sorte. Isso nos mostra algo. Nós não podemos restaurar a nós mesmos e nem perdoar a nós mesmos. Nós não podemos terapeutizar as nossas próprias feridas e nem reavivarmos o nosso próprio coração. É Deus quem nos restaura. É dele que procede o nosso perdão e a nossa cura. Só Ele pode nos reavivar, iluminando nossa mente e aquecendo nosso coração. Portanto, devemos nos apegar a Ele e nos voltarmos a Ele, porque é dele que procede e advém tudo aquilo que nós necessitamos. Mas, em quarto lugar, ainda com base no mesmo versículo 4 do Salmo 26, aprendo aqui um quarto princípio. É uma quarta lição. A restauração não é fruto das mãos que obram, mas dos joelhos que se dobram. Eu vou repetir. A restauração não é fruto das mãos que obram, mas dos joelhos que se dobram. Interessante que o salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Veja que a oração é a arma mais poderosa dos soldados de Cristo. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. Ela aliança o altar da terra com o trono do céu. A oração move o braço que move e governa o mundo. Pela oração, Deus nos restaura. Pela oração, o fraco é fortalecido. Pela oração, o caído é levantado. E a igreja apática é reavivada. Então, o que eu digo para cada um dos irmãos? Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, pois como diz as Escrituras, ora, segundo a Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A quinta e última lição é o quinto princípio, ainda com base no mesmo verso 4 do Salmo 26. Aprendemos que a restauração não é uma conquista do homem, mas um milagre da graça de Deus. Olha o que diz o salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Interessante. O Negueb é o maior deserto da Judeia. Esse deserto é formado de grandes montanhas rochosas e vales profundos. É um território inóspito e perigoso que experimenta um fenômeno extraordinário. Ocasionalmente, correntes volumosas de muitas águas descem dos morros alcantilados, rasgando as entranhas do deserto, e por onde esses rios de vida passam, tudo floresce e frutifica. Quando o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, o salmista está orando e pedindo que Deus faça o mesmo em nossa vida. Ele está clamando pelo mesmo milagre de restauração na história de Israel. E a minha oração é que Deus restaure a família Adeluz. Deus restaure os casamentos da família Adeluz. Deus restaure os relacionamentos da comunidade Adeluz. Deus restaure as pessoas espiritualmente, emocionalmente, moralmente, ministerialmente, relacionalmente. E assim, irmãos, vivamos um relacionamento saudável. Minha oração é que Deus transforme nossos desertos em oásis e sejamos uma igreja cada vez mais avivada, mais alegre
e mais contagiante. Diante disto, ressalto aos irmãos. No devocional de hoje, com base no Salmo 23, refletimos sobre um tema: a restauração, uma obra de Deus e uma necessidade da igreja. 5 verdades ou 5 lições nós aprendemos. As vitórias do passado não são garantias de sucesso no presente. A segunda lição: a sequidão do presente não deve ser motivo de desânimo, mas de clamor a Deus. A terceira lição: a restauração não é obra humana, mas divina. A quarta: a restauração não é fruto das mãos que obram, mas dos joelhos que se dobram. E a quinta e última: a restauração não é uma conquista do homem, mas um milagre da graça de Deus. Por isso, o nosso texto sagrado é exatamente este: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Nesse salmo, eu deixo aqui para nossa reflexão. Nós precisamos de restauração, e a busca para a restauração deve ser por meio do clamor e da oração a Deus. Querido irmão, querida irmã, reflita sobre isso, pois de fato, só Deus pode restaurar nossa sorte. Esta é a maior necessidade. Que Deus abençoe a sua vida, um bom final de semana e até segunda-feira em o nosso próximo devocional.